Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui para responder umas perguntas que foram deixadas para mim no meu direct. Há uns dias atrás eu pedi para deixarem perguntas e agora eu tô passando aqui nesse vídeo para responder algumas delas. Vamos lá? Então, assim, uma das perguntas que foram deixadas é a respeito da minha conversão, como que foi essa conversão. Então, assim, para fazer um breve resumo, eu sempre estive na igreja por familiares, por pessoas durante a minha infância e adolescência. Então, eu sempre estive na igreja, tanto que quando eu tinha apenas 5 anos, eu recitava salmos, recitava algumas partes da Bíblia, que eu me recordo até hoje desses versículos, que eu recitava normalmente, bem pequena ainda. E eu fiz aí um estudo bíblico de mais ou menos 4 anos, eu tinha acho que uns 9, 8 anos, até os 13 anos. Então, nesse período também eu consegui entender, ter uma base bíblica, assim, no sentido de, tipo, como que eram as parábolas, como que funcionava, quem era Deus, quem era Jesus, quem foi os apóstolos. Eu tive, na minha mocidade, quando eu completei maioridade e tudo. Logicamente foi um momento que a minha vida tomou um caminho diferente. Eu digo assim que foi por questão de eu escolher sozinha, não pedir auxílio para Deus me ajudar. Então, nessa escolha minha, eu quebrei a cara também, serviu de lição, aprendi muito com isso. Mas até ali, eu entendia que eu poderia ser a melhor profissional, que eu poderia ser a melhor esposa, a melhor mulher, todas as nomenclaturas que se cabe a uma mulher, eu entendia que eu poderia ser melhor, não precisando de Deus. Não que eu declarasse isso, mas eu, apesar de todas as vezes estar lendo a Bíblia e ter conhecimento de quem era Deus, ainda assim, eu ficava numa fé morna. É aquela fé que, tipo, você sabe o que está escrito, mas você não está vivendo no coração e não está vivendo na mente. Então, eu continuava seguindo as coisas, então, tomei algumas decisões que não pedi auxílio de Deus, e Deus também, Ele fez obras magníficas durante a minha vida toda, então me faltou maturidade espiritual, e também um desejo meu de querer buscar mais essa fonte de sabedoria, de vida, de verdade e de salvação, que é Jesus Cristo. Então, naquele primeiro momento, eu me via indo nas igrejas e o que eu ia na igreja era só sentar lá no banco, declarar para mim mesma que eu fui na igreja e que a minha semana começaria tudo de novo e que eu estaria os mesmos pensamentos da Bianca, que eu estaria tratando as pessoas como eu achava que estava correto e, enfim, todas essas coisas que nos fazem ser velho homem. E para a sociedade está tudo bem. Quando você está assim, está tudo bem. Porque nunca a sociedade vai querer que você esteja de uma forma humilde, de uma forma mansa e principalmente que você tenha uma forma sábia de pensar, no sentido de que você deixa de ser egoísta, você deixa de olhar somente para o seu próprio umbigo e você começa a modificar e curar tudo ao teu redor. Isso sim é ser uma pessoa que foi mudada pelo toque de Jesus Cristo. E aí, diante de tudo isso, depois de algumas situações que ocorreram na minha vida, depois que eu estive no abismo e tudo, graças a Deus, Deus teve muita misericórdia de mim, eu voltei para Ele. Então, o que eu mudei? Eu mudei muita coisa. Eu mudei as amizades, que hoje eu pretendo, sim, e Deus sabe de todas as coisas, das pessoas pela qual eu tenho muito carinho, muito apreço por elas, até inclusive respeitar esse momento meu, eu perdi a presença e tudo, mas não perdi aquela coisa de respeito, aquela coisa que ficou. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma filha diferente, eu penso mais na minha mãe, penso mais na minha história como um todo, porque a minha história ela teve muitos contratempos, muitas situações onde Deus estava agindo e eu não conseguia entender. Então, passei a conversar mais com a minha mãe de coração e a minha mãe começou a me falar certas coisas assim que eu pensei, nossa, realmente é o agir de Deus, é só Ele que faz esse tipo de coisa. Então, depois disso também, me tornei uma nova mãe. Sempre fui uma pessoa disciplinada, uma pessoa exigente e tudo, mas eu comecei cada vez mais a levar a palavra de Deus para os meus filhos, cada vez mais colocar isso na mente deles, trazer como exemplos, trazer com a necessidade de vida para eles. Então, eu tenho mudado a vida dos meus filhos também. Eles passaram por alguns contratempos diante do momento que eu escolhi viver a minha vida e fazer as coisas do jeito que eu queria. Então, nessas oportunidades também, por exemplo, a forma de você se vestir, eu mudei, eu não uso mais roupas vulgares, a maquiagem por si só mudou também. Eu nunca fui muito de maquiagem, mas eu costumo mudar mais no natural do que... Hoje em dia eu tenho que cuidar um pouquinho, porque quando eu não tinha esse olhar, para Deus, da maneira que hoje eu tenho, eu nunca cuidei muito de mim, assim, nunca cuidei. E hoje em dia eu tenho que ficar pressionando nesse sentido, de tempo em tempo fazer uma manutenção, cuidar um pouquinho de mim. Porque eu sempre fui muito, o máximo uma base, alguma coisa ali, um batom e pronto. Então tinha a situação também do exibicionismo, da autoimagem, porque nós, no mundo, todos nós, ficamos nos fazendo comparação, somos comparados, e quando somos comparados nós temos um ar de que damos importância para isso, por isso acontece muito. Então eu estava sempre querendo estar melhor, eu estava sempre querendo
fazer algo que não precisava fazer, estava sempre impulsionada a algum tipo de foto, alguma situação de eu estar fazendo, porque eu queria tirar aquilo pra fora. Tava na sensação de que por dentro, né, era algo por dentro que eu estaria ganhando. Era como se fosse uma injeção de autoestima. Então, se eu não fizesse aquilo, eu não estava bem comigo mesma. E fora que, quando, né, eu não era convertida ainda, eu sempre fui muito simpática, assim, sempre conversei com todo mundo e tudo, e fui mal interpretada. Porque as pessoas achavam que, os homens, né, achavam que eu estava dando bola, que eu estava afim, coisa e tal. Então, a minha postura para falar com pessoas também mudou. Eu sempre fui uma pessoa que entrou na faladeira e tudo, que chegava, apresentava trabalho, chegava e falava com todo mundo, tentava às vezes até tomar a vez da pessoa. Na verdade, eu nunca fui mal educada, mas eu sempre fui assim, essa pessoa assim que, hoje eu olho assim um pouquinho para trás, dá um pouquinho de vergonha alheia, sabe? Mas é necessário falar para vocês porque as mudanças acontecem em todos os sentidos. As curtidas que havia no meu Instagram, no meu Facebook, em todas as coisas, eu parei de me preocupar com aquelas curtidas. E com certeza, diminuíram. Diminuíram por quê? Porque eu parei de me mostrar como a última bolacha do pacote. Que hoje é o que todas as pessoas fazem. No momento certo, as pessoas vão parar de fazer isso e elas não vão se sentir confortáveis um dia que Jesus tocar o coração delas. Porque é a situação que eu me sinto, né? Então hoje, por exemplo, eu tiro todas as curtidas, eu não deixo a amostra as curtidas, eu não fico esperando curtidas. A visualização, por exemplo, no WhatsApp, eu sempre ficava pressionada, ansiosa para alguém me responder. E a mesma coisa a outra pessoa também. E depois da conversão eu tirei a visualização para que eu não criasse essa expectativa na pessoa e nem que ficasse com essa expectativa frente à pessoa. Então, assim, mudou tanta coisa em mim que eu não teria tempo aqui para falar para vocês. Mas uma pessoa que me conhece lá de trás e me visse agora falaria: nossa, essa não é a Bianca, ela mudou mesmo. Então, assim, eu mudei da água pro vinho. Eu estou muito feliz, eu tenho batalhas espirituais pelas quais eu passo direto. Às vezes a gente fica pensando, olha, virar crente, você tem umas batalhas com o mundo que você não vai conseguir permanecer crente. Não, você não tem batalha com o mundo. Na verdade, você tem batalha com coisas dentro de você, que você precisa mudar, que você precisa se curar, que você precisa abrir mão. Então eu abri mão de bastante coisa e venho abrindo. Então assim, muitas coisas, pornografia, coisas assim, todas as coisas da sociedade, música de funk, música de rock pauleira, situações assim, não escuto mais, não tenho mais nada a respeito disso. Mas assim, sempre, todos os dias, eu tenho alguma coisa nova para mudar. E estou mudando. Só que hoje eu vivo lutas espirituais. Eu vivo lutas que é muito difícil. Nós não temos inimigos, nós temos ataques espirituais direto. Então, Deus está me fortalecendo, Deus está me ajudando em muitas coisas, mas eu gostaria de deixar esse recado para vocês. É difícil. É difícil porque você tem que anular você mesmo, você tem que apagar o lado ruim de você. E hoje eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas pela honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor, nosso Senhor Jesus, eu tenho tentado fazer o meu melhor e eu tenho mudado bastante. Só que hoje eu não me importo em agradar pessoas, eu me importo em tratá-las bem. Isso é importante, porque no fim, só vai depender da experiência, só vai depender do caminho que elas estão caminhando e de tudo que elas ainda vão fazer na vida delas. Elas vão cometer erros assim como eu cometi um dia. Por que a gente vai pensar que a gente pode resolver todas as coisas? A gente não pode. A vida em si, ela é um dilema. E todas as pessoas, elas fazem as situações ficarem mais difíceis quando elas se sentem no centro das atenções, quando elas são egoístas, quando elas não pensam no próximo, quando elas não pensam que tem Jesus como grande salvador e redentor de cada um. E não é por mal, isso daí é só um toque, precisa haver um toque, haver aproximação. É igual uma bolacha, é igual uma comida gostosa, você precisa provar para que você comece a se alimentar daquilo. Então hoje eu tenho esse alimento, eu tenho passado por situações assim que eu nunca teria passado se não tivesse me convertido. Existem momentos que eu tenho muita paz, muita alegria no meu coração, assim como tem momentos assim de deserto, momentos de luta, mas Deus está comigo em todos esses momentos. Então assim, eu espero que vocês tenham forças para continuar, eu espero que vocês tenham força para dar o primeiro passo, a primeira renúncia, a primeira dedicação a Deus e a luta que vocês vão travar contra vocês mesmos. Eu espero que vocês vençam isso. É possível, irmãos, é possível. E há de um novo homem nascer. Mas creem em Deus, creem, tenham fé em Deus. E acreditem que aonde Jesus toca, Ele muda tudo. Existe uma cura muito grande. E aprendam também uma coisa. Cristão, ele nunca vai ter uma vida fácil. Isso é para aquela pessoa que conta sobre a prosperidade, fala que Deus é só amor, mas não é justiça. Nessa parte é fácil ser cristão, mas não tem só isso. A graça de Jesus nos basta. Deus tem muita misericórdia de cada um de nós. E Ele sabe, o Senhor Jesus sabe que não é fácil. E Ele nunca vai nos desamparar. Nós temos um lugar de refúgio perto de Deus. E Ele encaminha seus anjos para nos proteger. E principalmente, Ele não nos deixa cair. Ele não nos prova sem que saiba que aquilo é maior, que a gente não vai conseguir. E a cada prova, cada coisa que você consegue ultrapassar e vencer de forma de oração, você sobe um estágio. E aí, as lutas são maiores do que o estágio anterior. E é assim que segue. A paz de Deus, irmãos.